Comunicação não verbal. Tudo aquilo que eu comunico produz uma química corporal que pode ser de felicidade, sucesso ou de fracasso. Dependendo da forma como você se comunica, né, a sua forma de comunicação não verbal, você pode produzir uma série de hormônios, de neurohormônios, né, uma verdadeira farmácia, né, que faz com que a gente possa ser mais feliz, bem-sucedido, determinado, pode fazer com que a gente se sinta campeão, né? E comunicação verbal, ela vai se referir a tudo aquilo que nós nos comunicamos na forma dos nossos pensamentos, em ações sem palavras, na nossa postura, no nosso gesto, no nosso olhar, na nossa expressão facial, né, que comunica muito. Você já viu pessoas assim que mesmo sem ter o sentimento de raiva, mas você olhando para a expressão facial dela ou para a postura, você imagina que ela está com raiva, cara fechada, né? Isso pode acontecer com a gente também. O nosso cérebro automaticamente começa a produzir, né, substâncias químicas, né, que são disparadas para todo o nosso corpo, conforme a nossa comunicação não verbal, né? Imagina se a gente pudesse estar sempre se comunicando de uma forma onde o nosso organismo entendesse que a gente tirou o estresse da nossa vida, ansiedade, tristezas, e a gente pudesse viver só com uma sensação de felicidade, de sucesso, né? Isso é possível. É só você mudar a sua comunicação não verbal. Vamos fazer um teste. Anote numa folha como que você está se sentindo agora numa nota de 0 a 10 em relação ao seu estado de espírito nesse momento. Como que você está se sentindo? Está cansado, disposto, alegre, triste, ansiedade, animado? De 0 a 10, como que você se sente? Essa é a nota agora que você deu para o seu estado atual. Vamos fazer agora um exercício. Você não precisa nem fazer ele fisicamente, mas se você fechar os olhos e você imaginar que você está de pé, franzindo a testa, apertando bem os olhos, né, olhando para os seus pés, olhando para baixo, numa sensação de tristeza profunda, respira forte pelo nariz, solta o ar pelos dentes, pela boca, entre os dentes. Começa a pensar em coisas tristes, em coisas ruins. Ou balance só a cabeça negativamente, com a sua cabeça voltada para baixo e fazendo um movimento de negatividade. Faça gestos com a boca que mostre que você realmente está triste, com raiva. E agora, dê uma nota de 0 a 10 sobre como você se sente após esse exercício de alguns segundos. Imagine se você ficasse 1 minuto ou 2 nessa posição. Provavelmente você deve ter se sentido um pouco mal, um pouco triste. Algumas pessoas relatam que se elas ficam aí em torno de 1 minuto ou 2 nessa sensação de luto, tristeza, olhando para baixo, com ombros caídos, enfim, que sentem até vontade de chorar, né? Então, quando o cérebro entende essa comunicação, ele percebe o quê? Luto e tristeza. E a sua farmácia cerebral faz o quê? Começa a diminuir nível de serotonina, testosterona, endorfina e aumentando o cortisol. Tudo isso produzido pela sua comunicação não verbal. E isso acontece, em frações de segundos. Agora pense, se você se mantém nessa postura negativa, ou até mesmo deitado em posição fetal, numa cama, fique por 30 minutos, 3 horas, um dia inteiro. Pensa no impacto que isso irá causar no teu estado emocional. Provavelmente você vai ter sintomas quase que de uma depressão.
Então, a tua comunicação não verbal interfere, sim, né, nos teus neurotransmissores e no teu resultado até de vida. E independentemente se você tem problema ou não, né, de como que está a tua vida, o teu cérebro, teus sentimentos, né, você pode gerenciar a sua comunicação não verbal para ter resultados diferentes. Teve uma cientista que ela é chamada de Amy Cuddy. Ela avaliou, né, fez vários estudos dizendo, né, que a gente é capaz de mudar a nossa química cerebral. E ela afirma que isso é possível, sim, se a gente começar a ter postura, né, de autoconfiança, de sorrir mais, de decidir que o seu humor será positivo, decidir que os seus sentimentos serão positivos, né, de você ressignificar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Ela mostra que a linguagem corporal ajustada pode deixar as pessoas mais seguras, mais positivas, né? Então, pare para pensar sobre como o seu corpo está agindo na tua personalidade. Um sorriso no rosto pode mostrar simpatia, mas às vezes um braço cruzado pode também mostrar o incômodo. Não sei se você já chegou a pensar sobre isso. Se você chegar numa sala de aula, por exemplo, né, e você sentar encolhido numa cadeira, isso vai demonstrar o quê? Um pouco de insegurança. Porém, se você senta com a coluna ereta, queixo erguido, isso te dá uma percepção, né, de que você é uma pessoa muito mais decidida, que você tem personalidade. Então, a postura corporal diante de uma situação de uma entrevista de emprego, por exemplo, ela é determinante no momento da tua contratação, né? E assim, não se trata de você fingir que você é algo, mas trata-se do fato de que você pode se tornar aquela pessoa, né? E existem várias evidências que a nossa linguagem corporal, ela pode sim mudar os nossos pensamentos e mudar a nossa vida. Em um experimento que ela fez no laboratório dela, ela pediu para que um grupo de pessoas começassem a assumir posturas que revelassem poder. E em seguida, elas passaram por uma entrevista estressante, como se fosse uma entrevista de emprego. E essa entrevista foi gravada e depois foi mostrada as entrevistas para possíveis empregadores, né? E o resultado foi que as pessoas que eles selecionaram para uma possível vaga nas empresas deles eram as que mostraram mais poder, mais autoconfiança, né? Uma tendência a ter muito mais desempenho. Então, pense o quanto a sua comunicação não verbal pode atingir os seus resultados, né? Se tem alguém exercendo uma pressão sobre nós, falando algo que nós não queremos ouvir, perguntando coisas que são difíceis, a tendência é que você se diminua. Porém, quando você se sente forte, você vai ter argumentos o suficiente para se sentir poderoso. Então, isso faz a diferença nos nossos resultados, né? E quando a gente tem posição de autoconfiança, a gente começa a ver que o nosso cortisol diminui e a nossa testosterona aumenta, né? E a testosterona alta, ela passa a sensação de confiança e poder, enquanto o cortisol alto passa a sensação de estresse e insegurança, né? Então, um dos grandes segredos, né, da pesquisa de Cuddy é que ela falava sempre que nós precisamos aumentar o nosso nível de testosterona e abaixar o nosso nível de cortisol. E com isso, ela criou, né, um exercício que é muito famoso até hoje, que é chamado do exercício da Mulher Maravilha, ou do Super-Homem, né, que a gente explica no próximo vídeo, mas que vai te ajudar a ter muito mais poder e te dar muito mais segurança.